Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Entrando no Climatério, em que eu, Lília Marzulo, médica cardiologista, doutora Tatiana Saber, ginecologista, e doutora Gisele Kaneski, endocrinologista, nos unimos para falar sobre saúde feminina, que é um tema que nos une e a gente precisa trazer informações de qualidade para essas mulheres, para nós mulheres, porque a gente está vivendo aí uma revolução na saúde, na sociedade, e a gente precisa se colocar mesmo, né? E também cuidar da nossa saúde. A gente queria agradecer o nosso patrocinador, que é a farmácia de manipulação Farmes, que oferece inovação para o seu bem-estar. E também vou passar para as meninas aqui, para elas começarem a falar para a gente, primeiro do tema e depois do nosso convidado especial do dia de hoje. Ei, pessoal! Hoje nós vamos mergulhar num tema que muitas de vocês nos pediram, que é como manter a massa magra e até mesmo conseguir resultados num processo de tratamento de um estado de excesso de peso ou obesidade em pleno período de perimenopausa ou menopausa. Um grande desafio, né? Até porque a gente sabe que as alterações hormonais deste período, elas favorecem, na verdade, sempre um ganho progressivo de peso, principalmente com uma tendência de acúmulo de gordura no abdômen, aquela famosa gordura visceral. E para enriquecer essa conversa, a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Santiago Paes. O Dr. Santiago Paes, ele é professor de educação física, nutricionista, PhD em educação física, psicólogo, pós-graduado em atividade física na saúde e reabilitação cardíaca, pós-graduado em ciências do treinamento desportivo, autor e coautor de diversos artigos científicos internacionais e nacionais, e do livro Personal Trainer Online. Uau! Este homem é A lista a não para. própria equipe multidisciplinar. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz. É uma trajetória, né, que de fato justifica um carinho voltado para a saúde. Comecei na educação física. Eu sou de uma cidade do sul de Minas, chamada São Lourenço, 40 mil habitantes. Feliz, Eu Ana. me propus a estudar depois que meu pai faleceu, com 20 anos. Eu jogava futebol. E aí eu perguntei pra minha mãe, o que que eu vou fazer agora, né? Minha mãe falou assim, ó, você vai estudar. Aí eu peguei umas apostilas velhas lá em casa, lá, é bom que tava tudo em branco, não tinha nada na mochila, comecei a estudar, consegui passar em Juiz de Fora, na Federal, porque naquele momento da minha vida eu não conseguia arcar com a particular, vim, e estou há 18 anos nessa trajetória, e uma coisa vai puxando a outra, vai fazendo sentido, né? Porque a gente sabe que a definição de saúde, né, o bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual também. E quando a gente começa a enveredar por essa trajetória e entender que às vezes a mudança do estilo de vida, você tem os aspectos socioeconômicos envolvidos também nesse processo, e aí muitas vezes a gente se deparando com experiências no SUS, a gente identifica que muitas vezes as pessoas não têm esse acesso, e a gente sabe que principalmente no ponto de vista de emagrecimento, a equipe interdisciplinar, aliás, toda a saúde, né, a equipe interdisciplinar é muito importante, e às vezes eu via barreiras, dos quais muitas vezes o paciente chegava e nós sabíamos que a gente precisaria de outros serviços e às vezes esse distanciamento fazia com que o paciente ele abdicasse daquela motivação ou até mesmo ele não tinha energia suficiente para às vezes ir em outro posto de saúde, pegar outra recomendação. E como é uma cidade e a gente vê possibilidades, né? Porque eu acredito que na vida a gente só precisa de oportunidades, sabe? Eu falei, já que eu tô aqui e tá acessível, vamos fazer. E vamos ver até onde a gente consegue ir, né? E aí, então, essa é a minha história. Me prontifiquei a estar unindo forças e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trocar um pouquinho. Aí eu possa contribuir também. Com né? certeza. Obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui escutando, né, um pouquinho da sua história, vendo essa vertente, né? Pelo visto, você teve um caminho assim bem autodidata também, né? No iniciozinho, né, deste processo, né? O que te motivou. Parabéns aí pela trajetória. Eu acho que muitas vezes a situação que a gente passa, assim, a gente sente sozinho, né?
E até mesmo quando a gente está falando em saúde, a rede de apoio ela é muito importante. Então, quando você talvez tenha inspirações ou talvez pessoas dos quais não precisam fazer por você, e a ideia nem é, mas talvez que te guiem, entendeu? Eu falo assim, ó, esse aqui é um caminho legal, tenta Sim, vir por aqui e agora o resto faça, né? que bacana. Porque não adianta nada você olhar para o céu com muita fé e pouca luta, né? Exatamente. Mas se você conseguir talvez já iluminar o caminho e falar assim, ó, aqui dá para ir e qualquer coisa, você não tá sozinho. E assim, hoje também o que eu faço nas mídias foi muito em decorrência, talvez, do que eu não tive ao longo dessa empreitada, né? Mas eu acho que o sucesso ele vem justamente disso, né? Da gente identificar talvez esses momentos difíceis, mas que desses momentos difíceis a gente sempre tem em mente que eles são aprendizados, né? Então na vida a gente nunca perde. Ou a Tira gente proveito de tudo, a né? gente aprende, exatamente. Basicamente é isso. Conhecimento nunca é perdido, né? Ele só Não, se acumula. Exatamente. É. Sim, Graças a Deus. Tati falou outro dia, quem aprende não depende, né, Não Tati? depende. Realmente. isso eu acho muito E importante. o nosso objetivo é esse, é que essa paciente, ela orientada, ela tenha autonomia Isso aí. para tomar decisões em conjunto com seus médicos, com todos os profissionais da saúde que vão cuidar dela. Então, ela tendo conhecimento, ela tem a participação ativa. É por isso que a gente vai lutar aqui. E é legal que você falou, desculpa, Imagina, de que forma alguma. a definição de saúde, né? E assim, é importante a gente falar que saúde não é ausência de doença, total. né? E a gente vê muito isso de um pouco tempo para trás, que as mulheres, quando entravam na menopausa, todo mundo acreditava que aquilo era uma fase natural, que não tinha nada a se fazer, até por vários estudos que vieram aí trazendo alguns medos para a população, que a gente vai conversar sobre isso, né, futuramente. Mas a gente sabe que não é só tratar doenças que aparecem na menopausa, é cuidar da saúde, da qualidade de vida e que ela tenha um envelhecimento digno, sem adoecimento, né? Exatamente. Por isso que a gente reuniu as nossas forças Que aqui. envelhecer Eita. não seja mais sinônimo de adoecer. Isso. Que a gente vai passar, a mulher vai passar pelo menos um terço da vida dela na menopausa e que ela consiga cada vez mais ter isso com qualidade de vida. Ter essa saúde, né, essa força motriz, né, para ela colocar aí as ideias, né, em prática, os projetos, né, é um momento também que a mulher ela tem mais sabedoria, né, mais autoconhecimento também, né, já Mais se madura, posicionou no mercado, então agora é ela também, né, com as questões, né, pessoais dela, os desejos, coisas ainda a serem realizadas. Então é muito importante mesmo a gente dar esse suporte, né, no que cabe às nossas especialidades, como forma de instrumentalizar mesmo este processo de saúde. A mulher já sabe seu lugar no mundo e não é justo que ela sofra com limitações que acabam sendo impostas pela menopausa não tratada, né? Exatamente. E como é que vocês lidam, às vezes, com as pacientes que trazem para vocês as informações da internet? Porque, basicamente, eu acho que hoje a gente está na era do excesso de informação. Excesso. A gente quer ser justamente esse filtro, né? A gente quer Isso. que o nosso Desmistificar, né? lugar, o nosso Instagram, o nosso podcast seja justamente esse lugar onde ela consiga filtrar essas informações. Porque ela vai precisar, né? Ótimo. A gente é bombardeado de informação o dia inteiro e se você tiver um lugar onde você saiba que você vai chegar ali, aquelas informações são seguras, esse é o filtro que você precisa. Perfeito. E a gente podia começar falando um pouquinho das alterações hormonais Sim, da sim. menopausa antes da gente começar a bombardear o Santiago aqui com perguntas. Sem O que problema. vocês Se acham? prepare. Vamos lá então. Bom que eu né? quero aprender também. Vem com essa história que Homem precisa entender a Mas menopausa muito, também. mas muito. Eles sofrem diretamente, né? Exatamente. Assim, do ponto de vista hormonal, a gente sabe que ali perto dos 40 anos, a mulher ela começa a ter uma oscilação grande dos níveis da progesterona, que é um dos primeiros hormônios que começa a ter uma tendência de queda. E a progesterona, ela é um hormônio que tem um certo efeito ansiolítico, analgésico, antidepressivo, né? Ela atua muito em alopregnenolona, né? Que tem a atuação em receptores GABA do sistema nervoso central, então que dá essa sensação de bem-estar, de calma, né, da mulher.
Então, ela começa a cair, aí a mulher começa a reclamar, por exemplo, no nosso consultório de insônia, por Eu ia exemplo, perguntar isso. irritabilidade, são todos sintomas relacionados a essa queda da progesterona que inicialmente ocorre, né? Posteriormente, com o processo, né, de evolução no climatério, ocorre uma queda progressiva de um outro hormônio, né, o estradiol, que, né, na mulher é o principal estrogênio, e com a queda do estradiol, a gente sabe que ele é um inibidor natural do apetite. Então, ele realmente tem esse efeito e ele reduzindo, a mulher tende a aumentar a sua ingestão calórica, né? Além disso, a gente sabe que o estradiol em si, ele tem efeitos antioxidantes, ele tem efeito protetor da vasculatura, né? Então, por isso que ele previne doenças cardiovasculares, né? Então, a mulher, a Lilian, né, sabe muito bem, antes da menopausa, né, o índice de infarto, ela é bem menor em Sim. relação aos homens, né, pós-menopausa, com a perda do estradiol, né, que tem esse efeito bem protetor ali do endotélio vascular, ela aumenta esse risco cardiovascular. Ela fica mais predisposta. Além disso, ele atua muito também em nível mitocondrial, ajudando aí no aumento, né, do status energético. Então, ele deixa a mulher, o estradiol é um hormônio que deixa mais apta à prática de atividades físicas. Por isso que a mulher, no período fértil, né, quando ela está menstruando, ciclando normalmente, na fase folicular ali, é a fase que ela tem maior disposição para atividade física, né? Ali até no meio, né, do ciclo, por exemplo, quando ocorre a ovulação, os níveis de estradiol estão mais elevados. Então ela tem essa maior tendência a praticar atividade física de forma mais regular, vigorosa, com melhores resultados. Então, ela tendo essa perda, ela também tem uma tendência aí, pouco a pouco, ficar mais desanimada, reduzir a atividade física. E a gente sabe também que, em relação a todo esse processo, ocorre uma tendência progressiva de perda de massa muscular, né, com o processo natural de envelhecimento. Essa perda de massa muscular, a gente sabe que ela em grande parte, responsável pela taxa metabólica basal, né, da mulher, então pode ocorrer também uma queda do metabolismo. Né? Então eu sempre brinco assim que os hormônios eles meio que ditam, né, como está funcionando o nosso metabolismo e o nosso metabolismo ele dita a nossa composição corporal. O que você pensa O que eu vejo eu acho muito importante essas questões, porque a literatura hoje, ela assim, eu peço, né, licença, né, porque eu não sou mulher para falar, mas Fique à o que vontade. muitas vezes, quando eu estou falando de treinamento feminino, é que a literatura, ela diz que o ciclo menstrual não interfere no treinamento. Só que o que acontece? Os estudos das pessoas que as pessoas que justificam que isso não interfere, pegam estudos que não equalizaram, por exemplo, a dieta. Porque quando você vai fazer um acompanhamento, os pesquisadores falam assim: em relação às dietas, indicou-se para os pacientes manter os mesmos hábitos alimentares. Só que o que garante que um hábito alimentar de uma mulher é igual ao da outra? Entende? Numa equalização Exatamente. energética, não faz nenhum sentido. Altera E até aí, pelo ciclo Até menstrual. porque exatamente, né? Esse desejo dos alimentos, eles se alteram durante o isso, o ciclo craving, mesmo. né? O O craving craving na na fase TPM, lútea, na fase lútea, exatamente, justamente perfeito. por uma E, variabilidade, né, do estradiol, que na verdade não Hormonal. só os níveis em si, né? Eu falo aqui de níveis, mas é a variabilidade, uhum. né, que gera essa grande alteração. E é interessante que alguns achados eles relacionam que o craving nessa fase ele não se destina só pro doce. É uma idealização mais voltada pro comfort food. Porque existem Sim, mulheres que optam, idealizam o doce nessa fase como um alimento ali de conforto. Ai, preciso de um chocolatinho ali para aham. dar uma relaxada. Mas existem mulheres que falam, não, não sou do chocolate não. Ah, mas eu já sou da coxinha, eu já sou. Então, ou seja, não é uma Do relação. álcool. do Ah, álcool, oi? Do álcool. O álcool. Ah, e a gente tem outra. Aí, olha só, É. isso é sensacional. Geral. Poxa, que bom que eu tô aqui aprendendo com vocês. Porque a gente vê uma relação de recompensa. É Recompensa. sistema recompensa. Ele não é Isso, sistema atribuído a exatamente. doce. E aí entra na jogada, muitas vezes, uma relação que, na minha opinião, é errada de associação de ansiedade e doce para essas fases. Porque há uma alteração. Muitas vezes a ansiedade ela aumenta a palatabilidade voltada para o doce. Uhum. Isso é bem interessante e válido para a gente associar. Só que quando a gente contextualiza o sistema recompensa, Sim, a memória afetiva atribuída à recompensa, ela pode estar, sim, na alimentação, que é o agente primitivo de associação de prazer, mas também
nas outras relações de busca de prazer. Então a gente tem principalmente as questões também de relaxamento voltado para o álcool também, né? Mas aí voltando para essa relação de treinamento, o que eu acho uma sacanagem, né? É às vezes alguém pegar um estudo, né? E que você tem os dois lados da moeda. Isso é um dos assuntos mais discutidos atualmente na literatura de treinamento. Inclusive hoje se tem muito forte treinamento feminino. Hoje a gente tem uma linha muito legal de treinamento voltado para mulheres, exclusivamente em função, desculpa, exclusivamente não, mas muito em função dessa relação hormonal. E aí, quando a gente vê a questão de treinamento, a gente poderia estar pensando na fase folicular, ajustar o treino justamente Exatamente. para ter esse aproveitamento, né? E Imagina alguns dessa autores chamam forma. essa fase de fase anabólica e a Isso. outra fase catabólica. Eu não gosto muito desse tipo de. Aí também eu acho que é uma extrapolação, É, talvez, né? Um excesso de exatamente. consideração. Mas a gente sabe também que tem estudos que mostram de fato que o estradiol ele está associado na produção de neurotransmissores, né? Como Uhum, serotonina e dopamina. E aí perfeito. você falando do sistema de recompensa, a gente pensa na dopamina, né? Aham. Então, de fato, com essa variação, né, dos níveis que ocorrem nessa fase lútea, realmente esse sistema de recompensa ele fica bem ali e a mulher justamente, né, como uma tendência, uma queda também aí de dopamina nesse período, ela vai para os alimentos mais altamente palatáveis, Sim, que geralmente são os mais calóricos, não exatamente. necessariamente doce. E o ambiente ele tem uma influência nisso. Então, assim, para fazendo um adendo, talvez que é interessante, muitas vezes as mulheres elas ficam, elas acionam a relação de emagrecimento, até mesmo a capacidade física, muitas vezes com exercícios de maior intensidade. E talvez nessa fase, por talvez estarem com um pouquinho mais desmotivadas, vamos colocar assim, elas não inferem que qualquer tipo de saída, às vezes, do ambiente que pode estar vulnerabilizando essas escolhas alimentares já é um importante aliado no processo de emagrecimento, porque você tira a visualização, talvez, daquele alimento que, se você estiver exposto, você tem uma atribuição muito maior da memória afetiva. Então, basicamente, você sair do ambiente para fazer uma caminhada, especialmente à noite, 19, 20 horas, que naturalmente tende a Horário. ser o horário que mais estraga a dieta, Sim, justamente porque a mulher ela Cansada, chega em né? casa com aquele sentimento de nossa, eu mereço e sim. agora eu preciso de algo. Só o simples fato de sair desse ambiente e já praticar uma caminhada, do ponto de vista associado à recompensa, ou até mesmo sair do ambiente que pode estar vulnerabilizando ela, isso é interessante. E esse papo não é sobre calorias. É. Entende? Exatamente. Ela E sabe o que que é desloca, legal né? disso tudo? Que a gente está falando aqui de oscilação de hormônio em ciclo menstrual. A gente não está Isso. nem falando da Isso, A gente não chegou menopausa. ainda. exatamente. Pensem Que na transição Só tô menopausal, onde a considerando. gente tem ciclos ovulatórios, ciclos anovulatórios. Pensa na variabilidade mês a mês para essa mulher que está na transição menopausal. Ou Exatamente. seja, ela não está ciclando regularmente. ela não tem Então, nem a gente, regularidade, né? exato, a gente vai multiplicar Sim, Porque essa bagunça, essa bagunça, né? exatamente, na perfeito, vai potencializar. perimenopausa, que algumas vezes, né, geralmente começa nos 40, né, quando não se tem uma menopausa precoce, né, mas essa perimenopausa, que ela pode anteceder a menopausa em média até 8 anos, é, vão ter meses que a mulher vai ter níveis de estradiol altos, né? E outros meses que ela vai ter níveis de estradiol até baixos, assim. Tudo em referência a ela mesma, né? Não é nem referência de laboratório. Tô falando em ela em relação ao status dela mesmo. Então, essa variabilidade que dá grande variação aí de humor, todo esse circuito de recompensa alterado, né? O que acaba culminando com um aumento de massa de gordura e maior perda de massa muscular. Exatamente. E aí a gente queria saber estratégias, assim, Uhum. né, que a gente pode implementar na mulher em transição menopausal para que a gente consiga equilibrar essa equação aí que não tem esses danos. Perfeito. O bom e velho preventivo natural da vida, ele justifica também nessa fase. Por quê? Porque a perda de massa muscular, ela é antecedida pela perda de força. Então, basicamente, o mesmo racional da sarcopenia, a gente poderia atribuir a isso. Obviamente que a atividade hormonal, ela tem um efeito muito grande atribuído a esses sinais, né? Mas, de uma maneira geral,
nós precisamos manter o drive neural para que haja excitabilidade lá e da musculatura e que essa musculatura não perca essa força. Paralelamente também, o fato da gente manter a musculação semanalmente, a gente melhora isso. Só que eu preciso também ter uma resistência. Por quê? Porque com o excesso de tecido adiposo, eu começo a reduzir também a aptidão aeróbia. Então, manter talvez um número de passos diariamente pode agir tanto como um gatilho mental de meta, quanto também, na pior das hipóteses, tirar essa impressão de que só vai valer, às vezes, a corrida ou talvez o exercício aeróbico feito na academia. Só Porque o meu maior tornar-se mais ativa já traz Exatamente. benefício para ela, né? Não, isso sem dúvida. Ela tem que ter, no mínimo, aí 30 minutos de atividade física por dia. Isso para ser considerado fisicamente ativa. Só que como a gente está falando de um período no qual a adiposidade ela tende a estar aumentada, a gente tem que aumentar um pouquinho mais esse tempo de duração. Então a gente está falando de pelo menos 60 minutos de atividade leve intensidade. Diárias. Em leve intensidade. Como é que na prática a gente avalia isso? Qualquer atividade que você consiga fazer conversando. Você não precisa muito além em relação a isso. Então, qualquer atividade que você consiga fazer conversando, você já está nessa zona leve. Então, unir 2 vezes na semana de musculação com pelo menos 3 vezes de aeróbio a pelo menos 40 minutos, a gente já vai prevenir contra essa perda de força e também vai reduzir também essa perda de aptidão aeróbia. O meu receio, mais uma vez, dentro da prática, é que essa mulher, de alguma maneira, ela não tem uma rede de apoio e ela fique fragilizada por informações de que ela só vai ter benefícios se ela fizer os exercícios de maior intensidade, cujo gasto seja maior, ou se ela consiga fazer 6 vezes de musculação. E isso, na minha opinião, pode anteceder a uma exacerbação de achar que ela não está conseguindo fazer o que deveria ser feito e do ponto de vista psicológico minar muito isso. Mas basicamente 2 vezes de musculação ou de até mesmo pilates, não vejo problema, porque você está mantendo ali a atividade neuromuscular intercalada com 3 vezes na semana de exercício aeróbico. Qualquer aeróbico. Qualquer aeróbico. Dança valeria a pena? Valeria, não Então, tem assim, problema nenhum. existe uma necessidade que a mulher nessa fase aumente a frequência, Excelente. não exatamente a intensidade, mas Ok. que ela aumente o tempo semanal de exercício físico. Perfeito. Sempre que a gente pode, o princípio da sobrecarga ele deve ser estabelecido. Então, eu achei muito pertinente porque a gente está falando o mínimo. O mínimo é em tese para se manter, talvez, essa condição que a gente está pensando. Só que aí entra na jogada a adaptação. Depois de 3, 6 meses, essa mulher está adaptada. Então, se ela quer gerar mais resultado ou até mesmo conduzir um processo de emagrecimento ou redução, talvez, desse acréscimo natural que provavelmente vai acontecer, aí a gente tem que estimular essa progressão. E aí a gente entraria pelo menos 3 a 4 vezes de musculação e também 3 a 4 vezes de exercício aeróbio. E aí entraria também, se possível, fazer o que a gente chama de treinamento combinado. Unir os dois na mesma modalidade. Então poderia ser 40 minutos de musculação ou o pilates, ou até mesmo a depender. É porque, tipo, pela complexidade motora, eu fico meio receoso em orientar, porque aí a gente já parte do pressuposto que essas mulheres já fazem. Mas, por exemplo, o próprio CrossFit poderia ser interessante. Obviamente, orientação adequada, né? Não é a modalidade que lesiona, mas sim os profissionais não capacitados para estar fazendo a atividade como deveria ser. Mas desse ponto de vista de progressão, pelo menos sim, a gente tem 3 a 4 vezes de musculação, aliado também com 3 a 4 vezes de exercício aeróbio e até mesmo na mesma sessão. Se ainda conseguir, é melhor ainda espaçar pelo menos 5 a 6 horas a musculação do exercício aeróbio. Melhor ainda mais, até mesmo porque... Fazer no mesmo dia, as duas no mesmo dia. espaçadas. Aí eu vou além, porque a gente tem, depois do exercício, o que a gente chama de período anorexígeno pós-exercício. Eu tenho uma atividade um pouco adrenérgica ainda Sim. maior, e depois do exercício, você ainda tem um período no qual você não tem fome. Então, quando você faz 2 exercícios no dia, você aproveita essa janela de meia hora nos 2 e ainda ganha um tempo que você não tem fome.
E muitas vezes atribuído a essa relação de querer comer um pouco mais, tal, essa pode ser uma estratégia natural de se fazer isso. Só que a gente não foge do comportamento, né? Comportamento o quê? Muitas vezes, se eu já tô na academia, eu já vou matar logo esses dois, porque eu tenho um trânsito, tenho que Sim. tomar banho, tenho que me ajeitar, É. e muitas vezes, por mais que a ciência mostre que treinar 2 vezes em horários distintos é o melhor, a gente É tem que, de difícil. fato, colocar na prática, que muitas vezes isso é muito difícil acontecer. A não ser, talvez, que esse cardio seja feito perto de casa, ou Uhum. talvez com um cachorro. Então, poderia ser, mas mesmo assim, seria um cardio mais leve. Né? Uhum. Então, até que ponto talvez a gente conseguiria incrementar um pouquinho a intensidade, como por exemplo na esteira, inclinar a esteira um pouquinho. Isso é uma excelente estratégia, caso muitas vezes a mulher tenha dor no joelho. Isso pode ser uma justificativa? Sim, mas se ela tem dor no joelho, até mesmo porque talvez o acúmulo de gordura, né, ela pode estar uma proeminência maior quanto a isso, aí eu tenho que fortalecer glúteo também, para que a gente não tenha um aumento da compressão patelofemoral, que é muito comum nas mulheres. Então, o joelho na mulher tende a ser, muitas vezes, a articulação Mais que frágil, mais né? é. E aí, talvez, como um ajuste assim, pensar talvez nessa musculação, nessa frequência, mas com um carinho maior também para essa articulação e também para essa relação com o exercício aeróbico. E se essa mulher ela for juntar a musculação e o aeróbico no mesmo treino, a musculação vem primeiro. Não Ou essa ordem necessariamente. não importa. Assim, o que eu penso é, depois que eu tiver feito um aeróbico, será que eu vou fazer a musculação do mesmo jeito que eu faria antes? Esse é um ponto importantíssimo. Isso A realmente. depender da quantidade de exercício aeróbico que você faz na semana e o teu condicionamento e até mesmo a intensidade, não necessariamente dizer que o exercício aeróbico tem que ser sempre depois da musculação. Pode ser antes. Às vezes você vai fazer 20 minutos, meia hora, ou então você vai para academia a pé, vamos colocar assim, sobe um morro, né? Enfim, é um contexto como um todo. Por que eu chamo a atenção? A natureza da coisa tende a que o exercício aeróbico seja feito depois. E de certa forma, basicamente, a gente fala, já que tem geralmente uma intensidade maior, geralmente às vezes não suporta um agachamento, é mais intenso, ok, eu entendo e de certa forma pode ser sim justificado assim. Só que como eu sou psicólogo, né, existem alguns estudos que mostram que quando a mulher, ou o homem também, mas vamos colocar na mulher, ela vai treinar, muitas vezes ela está dispersa e não está conectada com a atividade que ela tem que fazer. Ela está com a cabeça ainda, às vezes, nas coisas que ela deveria ter feito, ou até mesmo no relatório que ela não entregou, ou até mesmo naquilo que ela ainda tem que fazer um monte de coisa em casa, ou até mesmo no trabalho, enfim. Isso é para qualquer pessoa, mas eu estou usando esse exemplo aqui, que o foco é a mulher. Então, o que a gente fala? A gente fala que o exercício de tarefa motora mais baixa, ou até mesmo tarefa no qual você consiga fazer ciclicamente, ele estimula mais o que a gente chama de mindfulness, que é a atenção plena à atividade que você está fazendo. Isso é sensacional, porque reconecta o indivíduo para a atividade que está fazendo. E na musculação, quanto mais conectado, mais associado ao que você está fazendo, menor são as chances de lesão e melhor a efetividade do treino. Pensar no músculo, né, na hora do Basicamente, exercício. a conexão mente-músculo, exatamente. E isso está muito diretamente associado também a uma ineficiência, por exemplo, de glúteo médio, que é uma das principais musculaturas que estabilizam o quadril e que nas mulheres tendem também a estar inibidas, que podem vulnerabilizar muitas vezes a articulação do joelho por conta desse dinamismo. Então, de uma maneira geral, eu acho válido a gente identificar talvez qual é o perfil comportamental ou até mesmo estado de estresse da mulher antes do treino de musculação e às vezes introduzir 10 minutinhos de cardio, alguma coisa assim. E, na época que eu dava aula de personal, era muito comum, às vezes, nesses 10 minutos aí do nada, ô Santiago, boa noite, nem te dei boa noite. Eu falei, agora você veio, né? Agora você tá Ela aqui, Agora né? dá você tá uma aqui. situada, né? Isso. Então pode ser Para uma ativar ali justificativa também. mecanismos até de propriocepção, né, durante a realização da atividade física. Exatamente. Aí quando ela entrar realmente, né, com a carga, Isso ela aí. já tá ali, né, Isso aí. ligada. Exatamente. A gente consegue fazer um treino mais efetivo. Agora, vamos pensar aqui. A paciente vai chegar no seu consultório e vai dizer que está na transição menopausal ou que já está menopausada Aham. e que ela está se arrastando e que ela não tem disposição para ir para academia. Então, assim, eu acredito que para muitas mulheres, muita coisa vem antes, né, da Aham. gente realmente preparar ela para um treino.
O que que você pensa, assim, dos aspectos Aham. nutricionais ou mesmo psicológicos? O que que a gente vai precisar ajustar, né? Quais são os primeiros passos aí para a gente conseguir que essa mulher, ao final, faça o exercício físico? Perfeito. Eu achei incrível também quando você estava explicando da relação da possibilidade de insônia ou dificuldade do sono, que Sim, esse é o primeiro pilar, É o primeiro. né? Eu costumo dizer que o melhor pré-treino é uma boa noite de sono. exatamente. E hoje o sono é não só pelas questões hormonais da mulher, mas pelas questões também ambientais. Às vezes é essa agitação em casa, o pessoal dorme mais tarde, e muitas vezes são todos que dependem também do mesmo horário. Então, a primeira coisa é avaliar a higiene do sono dessa paciente, ou até mesmo quais são as justificativas que ela tem relatado por conta dessa redução de motivação. E como a gente está melhorando esses hábitos atribuídos ao mesmo horário de sono, até mesmo higiene do sono, né? Ou seja, não olhar para o celular, não utilizar o celular antes de dormir. Quando for dormir, a temperatura do ambiente também é muito importante, de 20 a 25 graus. A roupa de cama, ah, cheirosinha, porque a gente tem um gatilho mental de conforto quando tá. Uhum. Tem uma coisa Macio. muito legal, cara, eu acho que as pessoas não conhecem, mas tem um estudo muito bacana que mostrou que quando você tem a sensação que a coxa tá te abraçando, você relaxa. Então, isso do ponto de vista de higiene do sono é bacana, te Bacana. relaxa mais. Do ponto de vista dos adaptógenos, né, associados a sono. Hoje a gente tem muitas pessoas associando o uso de melatonina ao sono, né? Não sei se vai ser polêmico ou não, né? Mas os estudos mostram que a melatonina não faz dormir, não. Né? Ela induz, talvez, que o teu cérebro está entrando no estado. Ela É um aprofunda o sinalizador. sono? Depende. Porque aprofundar o sono, ela tem aspectos também que podem ser acumulativos. Né? A gente estava comentando do café aqui, né? Uhum. A gente tem a janela da cafeína também associada a isso. Hoje a gente sabe que mais de 150 miligramas de cafeína ao longo do dia já aumenta a ansiedade. E 400 miligramas tende a perder uma hora de sono. E independente de 400 miligramas ser uma dose mais alta, a maior quantidade de cafeína reduz a qualidade justamente do sono mais profundo. Então, até que ponto talvez essa mulher ela tá tendo 8 horas de sono, mas ela não está conseguindo ter a Seja E profundidade. é uma restaurador, das né? queixas mais frequentes, né? Talvez seja uma das primeiras queixas que começa a chegar no consultório. Não tô dormindo bem. Esse é o Passei a ponto. não dormir bem. Tô acordando de madrugada. Meu sono não tá mais legal. Isso aí. Aí, por exemplo, água. Sabia que água é um hábito angular? Quando eu chego para paciente e eu falo assim, e a água, como é que tá? Nossa, a água para mim é um desafio. Eu falo, ó, então a gente não vai nem pensar na organização dietética, nem do treino, porque o mesmo hábito, a mesma organização que você precisa ter para os ajustes atribuídos a bater a meta hídrica, e você precisa dessa organização, são também a organização que você precisa atribuir da alimentação e também a atividade física. Então, beber água já é um hábito que, na minha opinião, é um hábito gatilho, um hábito angular. E aí que tá, até 6 horas a gente pode ajustar esse consumo hídrico para que a mulher, ao longo, depois de 6 horas em diante, ela reduza a quantidade de vezes que ela acorda para ir ao banheiro. E muitas vezes esse acordar à noite que já é um fator que atrapalha muito nisso. E quando começam os fogachos, isso vai se Piora. exacerbar. Potencializar, não é? Outra coisa importante é intestino. Intestino, a gente tem uma relação muito grande com o intestino e relaxamento também. É por isso que o termo enfesado, né? Enfesada, ela está Sim, atribuída a isso, né? exatamente. Então a gente precisa ter uma saúde intestinal atribuída a isso. Então a saúde intestinal está diretamente associada ao componente que vai nutrir as bactérias. Então a gente está falando das fibras. E quando às vezes uma mulher ela está com dificuldade às vezes de comer e usa muitas vezes alguns alimentos que não vão fornecer uma carga de fibra ou até mesmo vão estar modulando esse intestino, ela já tem um intestino preso que vai dificultar o sono, que vai dificultar a absorção de intestino, a absorção de nutriente e que está diretamente associado ao estado emocional dela, Sim. até mesmo porque ela não consegue fazer neurotransmissor. E aí então a gente Exatamente. tem, oi? Exatamente, E né? aí a Como eu gente tem um falei, ciclo, não é? isso. Que aí, respondendo a tua pergunta, né, o que que ela pode fazer? Eu acredito o que que ela, no caso, não é fazer, mas tipo assim, se preparar. Antes de pensar no suplemento, ou talvez naquilo que ela acredita que vai ser
diferencial dela é o que ela não está fazendo, que a gente vai começar, talvez, de alguma maneira, regularizar isso. E olha que a gente nem O que entrou... você tem falado tem muito a ver também em relação com o estroboloma, né? É a recirculação de formas, né, de estrogênios que a gente queria que tivessem sido, né, descartados ali, né? E são, pela circulação enterohepática, né, voltam para a circulação e que a gente gostaria que já fosse excluído metabólitos da via dos estrogênios. E aí que tá, se a gente tem o intestino preso, a gente tem uma circulação que às vezes não tá... Porque o sono também ele age diretamente na motivação para treinar. Exatamente. Eu acho que deve ser o principal fator de falta de treino é uma noite mal dormida, né? Então, No exatamente. meu caso, Esse é o principal ponto. Esse é o E principal se você ponto. acorda cansada, ainda acorda com mais apetite para Exatamente. coisas palatáveis. Isso aí. tá tudo Esse é um ligado, né, ponto gente? Tudo ligado. muito. Eu acho que a gente precisa repassar a vida inteira dessa mulher, na verdade, quando ela chega na transição menopausal, Mapear. né? Vamos Exatamente. começar do começo. Isso aí. Senta aqui. Como é que tá o sono? Isso aí. Como é que tá a rotina do sono, né? A Isso. sua higiene do sono. E aí depois passar para alimentação, passar pelos aspectos psicológicos, Intestino. passar pela avaliação da reposição hormonal, além dos exames de rotina todos básicos, obviamente. Então é o caminho, né? E sabe o que eu vejo também? Que a própria família, o próprio ambiente no qual essa mulher está, vulnerabiliza muitas vezes ela não conseguir se organizar. E aí, quando eu sinto que existe essa demanda, eu peço para que algumas pessoas que moram com ela sejam atendidas juntos, principalmente o marido. Por quê? Porque se você tem em casa todos que se direcionam também para bons hábitos, a tendência é que isso aí se regularize também, porque um também não... Muita ajuda que não atrapalha, né? Muita ajuda que não Exatamente, ainda atrapalha. mais a mulher que muitas vezes se coloca bem Sobrecarregada na com isso posição também, de né? cuidado, né? Geralmente ela é a cuidadora ali, né? E a do lar. organizadora E também. a do lar, né? organizadora. Organizadora. Costuma ser. E às vezes Então, você tem uma família que debocha. Às vezes, você não pode comer, né? Aham. Já que você não pode comer. Então a gente já está começando a entender que Às essa mulher, vezes- além de ter dificuldade para se organizar, ela ainda tem que lidar muitas vezes com esse tipo exatamente, de pode ativar conduta. gatilhos até de autossabotagem dela mesma. Muito. Porque ela aumenta a culpa, ela Exatamente. aumenta ainda a ansiedade, ela é julgada a todo momento. Pô, você foi no médico, você foi no nutricionista, você tá com personal, você tá investindo, sei lá, e não tá Isso. tendo resultado. Mas que história que é essa? Exatamente. E aí a gente vai para uma outra esfera, né? Mas o que eu acho muito cruel. E existem estudos que mostram que relacionamentos tóxicos, infelizmente, dificultam ainda mais o processo de mudança de hábito. Então, assim, como um todo, vale a pena também a gente fazer um rastreio desse ambiente, ou talvez de alguma maneira, por incrível que pareça, já aconteceu muito isso, eu organizei a dieta da minha paciente mais fora de casa do que dentro. Mais fora de casa. E isso foi a Ela consegue primeira ter um vez que deu controle certo. melhor, né? Oi? Ela consegue ter um controle melhor. Consegue. E aí em casa, muitas vezes, quando ela teria que jantar junto com as pessoas de casa, que muitas vezes vinham alimentos que... linguiça, às vezes alimentos que eram da tradição da família, ela já estava alimentada, satisfeita. Eu lembro direitinho que eu usava às 18 horas, o que a gente chama de efeito de primeira refeição. Às 18 horas, 19, 20 horas era o jantar. Eu colocava psyllium com iogurte branco e fruta, porque o psyllium estende a saciedade e por mais que ela tivesse vontade de comer ali por causa do cheiro, né, aquela coisa toda, ela dizia que estava tranquila. Ou comia menos, né? Ou comia menos. A gente podia falar de estratégias alimentares, então, para essa mulher aí, para tanto manter massa muscular, Perfeito. quanto para perder gordura que vai estar maior nessa Pronto. fase. A primeira coisa que muitas vezes as pessoas falam é aumentar a proteína. Aumentar a proteína pode ter um tiro no pé, né? Por quê? Porque você pode potencializar a saciedade e essa mulher comer menos. Só que por incrível que pareça, quando a gente pensa assim, para emagrecer tem que comer menos. Mas como é que ela vai aturar o dia inteiro se também do ponto de vista hormonal está oscilante? Então, assim, ou até mesmo cortar carboidrato. Não faz sentido a gente cortar carboidrato, porque você precisa do carboidrato para manter o seu número de passos, para poder treinar e por aí vai. Então, o desafio é encontrar um valor ótimo em relação a isso. Só que esse valor também tem que estar atribuído à fermentabilidade intestinal, que é a alimentação FODMAPs, que eu acho importante por quê? Porque quando você aumenta muito uma carga proteica animal,
até mesmo em função talvez do intestino que está um pouquinho desregular, você pode aumentar ainda a fermentabilidade, você pode reduzir o trânsito intestinal e de uma certa maneira você pode prejudicar essa absorção. Então não é só aumentar as proteínas, mas talvez criar uma variabilidade em relação às proteínas ou até mesmo optar por proteínas vegetais de melhor digestibilidade. Colágeno também? Oi? Colágeno também? Colágeno poderia ser uma alternativa válida e interessante também. Não vejo problema nenhum quanto a isso. Pode ser interessante também, é uma boa digestibilidade. A gente tem também as próprias proteínas atribuídas aos laticínios. A gente tem que tomar cuidado também com a relação dos laticínios em função de intolerância à lactose ou até mesmo de hipersensibilidade às proteínas dos derivados do leite. Isso pode ser um fator que deve ser contextualizado e avaliado, especialmente em pessoas que tendem, as mulheres tendem a ter também síndrome do intestino irritável. E isso, síndrome do intestino irritável, por conta de irritabilidade, é o principal gatilho atribuído a essa irritabilidade intestinal. Então, muitas vezes, alimentos fermentáveis, como, por exemplo, cebola, alho, ou até mesmo a batata doce para algumas, né? Pode ser, muitas vezes, um gatilho de fermentabilidade que, ao escutar que, não, tem que comer batata doce e frango, que é o ideal, porque a marombeira come isso, a Sim. Graciane Barbosa tem um shape lá, ela come isso, só que você dá um tiro no pé em relação a isso. Mas o ajuste proteico válido, então estratégias. A gente pode vir também no café da manhã com frutas, porque você tem uma digestibilidade maior, mamão, você tem papaina, e já melhora também a própria digestão. Você pode vir também com fibras também, com a própria chia, linhaça, que auxiliam também por conta da possibilidade de você utilizar algo na comida. E o mais legal também, não só no café da manhã, mas à noite. À noite, eu não sei, eu nunca vi isso na literatura, mas eu chamo isso de comidas croque-croque. Às vezes a mulher fala assim, pô, Santiago, mas às vezes tem uma fruta assim, eu chupo assim a fruta, eu tomo uma vitamina, parece que eu não mastiguei nada. Então eu preciso ter um negócio crocante ali para eu sentir que eu estou mastigando. E faz todo sentido, porque a mastigação ela antecede a sinalização hipotalâmica. Então, muitas vezes eu coloco semente de girassol, coloco gergelim, chia, para ter essa sensação que está mastigando e até mesmo para ela lembrar que ela está comendo algo e não ficar assistindo televisão, olhando para o celular e muitas vezes não ter a percepção que ela está mastigando. Então, o ajuste atribuído a proteínas, como, por exemplo, as proteínas animais também, peixe, o tilápia pode ser muito interessante, só que aí entra também a questão de preço. A gente não pode ficar só única e exclusivamente, não come salmão, que salmão tem mais ômega 3 e tal, mas pô, salmão tá sem conto o quilo. Cadê? Eu falo que consistência vence intensidade. Então eu prefiro uma dieta nota 8 o ano inteiro do que às vezes a intensidade, estar comendo um arroz vermelho, né, que tem mais micronutrientes, então, mas será que vai ser o diferencial? Não, não vai. Você pode ter excelentes resultados com arroz, feijão, carne, desde que você mantenha isso assiduamente. Então, são possibilidades que a gente Comendo pode comida de trabalhar. verdade e já evitando produtos alimentícios industrializados, Perfeito. ultraprocessados, já tem ganhos para a saúde, assim, Exatamente. incontáveis, né? Até mesmo por conta de retenção também, né? Mas me fala, ela precisa então aumentar a ingesta de proteína. O que a Sim. gente teve ressalva é que nem sempre seria fonte de proteína animal. Perfeito. E ela precisa diminuir o número de calorias De calorias, ingeridas. sim, é preferencial. Toda dieta, isso é meio polêmico, mas Para toda essa fase, dieta ou seja, ela vai realmente precisar se exercitar mais e comer menos. se exercitar mais e comer menos, não necessariamente. Porque ela pode, de alguma maneira, na dieta, às vezes, ter maior controle em relação à alimentação. Menos que eu digo é menos do que antes, né? Às vezes é melhor. Eu venho de uma idade fértil, aí eu entro na transição menopausal e eu entro na menopausa. Eu tenho que me exercitar cada vez mais e comer cada vez menos para eu conseguir manter meu peso? Não necessariamente, mas esperaria-se que sim. Agora, comer menos, eu acho muito legal isso, porque parece que comer menos, né? Menos calorias. Então, mas às vezes o que acontece? Você tá comendo 1 quilo de melão, né? Mas 1 quilo de melão tem 400, 500 calorias. 1 quilo de melão. 2 pães de sal tem 300. Então, tipo, você tá comendo mais melão, 1 quilo. Nossa, menina, você tá comendo um negócio de melão aí. Eu falei, mas não tem nem 500 calorias aqui. Então, assim, é por isso que quando é nutricionista, né, eu acho sensacional, porque você está comendo demais. Não, comer com qualidade, tranquilo. As frutas, elas auxiliam muito porque ela tem maior teor de água. Isso ajuda muito. Então, vamos lá.
Aumentar o teor de proteína? Sim, para reduzir a perda natural de massa muscular. Com boa digestibilidade? Sim. Optar talvez por proteínas vegetais para compor 20% valeria a pena? Sim. Juntar o arroz com o feijão já conta como se fosse proteína? Sim. Só que tem que tomar cuidado com a fermentabilidade do feijão. Então, um dia para o outro, deixar de remolho para tirar o fitato, poderia Sim. justificar? Poderia. Começar a se exercitar um pouco mais? Sim. Como é que a gente identifica, talvez, que essa mulher ela está começando a se movimentar mais? Uma ferramenta incrível é avaliar o número de passos diários. Número de passos diários, a gente pede para o coração de 8 a 10 mil passos, né? Talvez pensando aí no aumento de gasto, ou talvez identificar as métricas, 12 mil passos, por E é exemplo, poderia se difícil, né, justificar. gente? É muito difícil conseguir isso, né? Na Muito vida difícil. diária que a gente tem hoje em dia, que a gente anda de carro e trabalha o dia inteiro, a gente não anda, Não anda. né? É difícil. Não anda. Mas a musculação ela já aumenta também a questão de neuromuscular e talvez o número de passos poderia justificar. Não conseguir fazer esse número de passos. Beleza, mas pelo menos você tem uma métrica. E aí a gente trabalha com meta, ou talvez o quanto a gente poderia estar melhorando isso. Ou até mesmo gatilho mental. Gatilho mental de vou na padaria, vou pegar o carro? Não, vou a pé. Por mais que seja, mas eu vou ficar molhada, né? Vou ficar transpirando, será que vale a pena? Poxa, não sei. Aí é contexto, né? Trabalho com salto, será que valeria a pena? Não, evita, mas chegando em casa, talvez de alguma maneira se ajuste. Mas sim, esperaria-se que essa mulher estivesse sempre ativa, sempre mantendo bons níveis de atividade física e tentando manter, sim, uma alimentação regular, especialmente tentando reduzir o consumo calórico. E aí, talvez, reduzir o consumo de alimentos processados, ou até mesmo a associação daquele alimento que geralmente vem no final de semana, é aí que mora o perigo. Porque geralmente eu tenho as minhas pacientes que de segunda a quinta estão ótimas, mas na sexta-feira começa a desandar. Porque às vezes é o momento que eu tenho, assistou, é um vinho, é um queijo legal, tudo bem. Mas você pode, de alguma maneira, se preparar também antes. Aí entra nas jogadas e estratégias. Eu gosto muito de trabalhar com frutas. No almoço, vegetais e carnes. Na tarde, às vezes, mesma coisa. Eu gosto muito de trabalhar com wrap. Ao invés de colocar uma tortilha ou pão, pega um recheio proteico e enrola com a alface crespa, por exemplo. Você tem as proteínas e já tirou 150 Aumenta ali uma quilocalorias sensação de volume, né? do pão. Exatamente. A pessoa tem que ver essa questão do volume. Você coloca uma alface Ainda crespa faz aí, crack. como você Mas comentou. quando você embrulha, Exatamente. aí dá bom, A entendeu? questão visual, eu acho que tudo já, Muito né, vai. já vai trazendo algum... Sim. Um Uma frango outra, desfiado ali no meio, vai. uma outra dificuldade que eu vejo que elas têm é em relação ao aporte de cálcio, né? Com essa redução, às vezes, dos lácteos. E a gente tem que se preocupar tanto com a massa muscular quanto com a massa óssea, né? Lógico Perfeito. que a gente já fazendo exercício físico, musculação, uma alimentação equilibrada, a gente também está pensando no osso. Uhum. Mas alimentos que possam substituir, talvez, o leite ou os derivados do leite para essa mulher Perfeito. que não ingere esse tipo de alimento, né? Aí não tem jeito. São os vegetais verdes folhosos, né? A gente precisa introduzir de alguma maneira na alimentação dessa mulher. O grande desafio, às vezes, é caso a mulher tenha paladar infantil. Aí a gente tem uma dificuldade muito grande, mas talvez associá-los a alguns outros alimentos que, de alguma maneira geral, olha só o paradoxo que eu vou falar aqui. Eu já consegui, às vezes, introduzir esse hábito de vegetais folhosos necessariamente colocando um molho na salada. Eu pedi para minha paciente fazer molhos caseiros Sim. com azeite, com mostarda, e necessariamente ela colocar na salada com folhas. Que com as folhas ela conseguiria comer as folhas. Então foi assim que eu comecei, de alguma maneira, a introduzir esse hábito que não existia. Mas necessariamente eu precisei colocar algo com maior teor calórico para conseguir contemplar as fibras e também o cálcio. Progressivamente eu fui desmamando e retirando isso e substituindo o tempero com vinagre e limão. Então, assim, foi bem legal que essa Uma boa foi uma estratégia, progressão. foi assertivo, né? Foi. E destes vegetais folhosos, você destaca algum de Eu gosto maior muito. conteúdo? Então, é o paradoxo do espinafre, né? Sim. Espinafre Poderia é tudo de ser, mas a rúcula, ela vem melhor também. Existem alguns estudos que sugerem que a rúcula. Só que Beleza. muitas vezes ela não é muito aceita porque ela tem um sabor um pouquinho mais forte.
Mas a Sim. gente poderia pensar nesses dois como dois principais alimentos que a gente poderia estar utilizando para esse fim. Brócolis Não, também. total. Aí a gente Uhum. transcende um pouquinho, a gente Sim, vai para os crucíferos, né? sim. Então, sim, Associando. muito a ponto. Aí vem brócolis. Só que o Uhum. problema do brócolis também é fermentabilidade. Então, foi legal você trazer essa questão do brócolis, porque sim, eu contemplo sim esses minerais, só que às vezes o custo-benefício ele não é tão interessante, porque a mulher começa a relatar que ela está com dilatação Aham. abdominal. Eu digo mais por uma questão de variabilidade, né? Perfeito, Porque é todo dia, né? Às vezes ali, beleza. Mas assim, ficar repetitivo, né? concordo É mais no plenamente. sentido de ficar uma dieta ali semanal mais variada. Perfeito. A variabilidade ela é fundamental e você tem total razão. Então, optar também por brócolis ou até mesmo as outras leguminosas também, poderia valer muito a pena. Pepino, não vejo problema. Tem um próprio tomate também, não vejo problema Beleza. nenhum. Mas, evidentemente, de uma maneira que, para essa mulher, ela contemplasse muitas vezes o comportamento alimentar dela. Uhum. Comportamento alimentar dela que perfeitamente pode ser relatado: Santiago, eu preciso de muitas opções porque eu enjoo fácil. Então a gente vai adequando e ajustando a isso, mas Beleza. perfeito. Eu queria até pegar esse gancho também, que você está falando de comportamento, para a gente ver estratégias mesmo psicológicas, né, que podem auxiliar a mulher nesse processo todo. Então, do ponto de vista comportamental, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma pessoa ela não vai mudar um determinado comportamento se a maneira com que você talvez propor para ela algo que precisa ser mudado, se você não de fato trouxer argumentos que façam sentido na vida dessa mulher. Então, muitas vezes, vamos colocar um exemplo, vamos fazer atividade física porque vai melhorar a atividade hormonal, tal, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Porque se eu não ganhar dinheiro, eu não vou conseguir viver. Então, a associação que essa mulher está tendo do dinheiro está em função justamente da necessidade de se manter algo em função dessa retribuição financeira. Então, quando você fala para ela, olha, você sabia que se você fizesse exercício, você ia melhorar toda a sua saúde, ia conseguir emagrecer, ia conseguir melhorar a massa muscular, ia reduzir talvez todos os sintomas associados à perimenopausa, menopausa e, consequentemente, você ia ganhar mais dinheiro, porque você ia ficar mais resistente, você ia produzir mais, aí talvez ela muda a chavinha. Então, isso é importante, a gente mostrar, talvez, dentro do sistema de crenças dela, o que faça sentido. Olha, seu netinho acabou de nascer. Então, isso pode ser interessante para você manter a força, manter a disposição, manter. É legal, eu vou tentar, vou fazer. Então, assim, do ponto de vista comportamental, nas diversas possibilidades a gente tem, talvez, para se estimular um estilo de vida que seja próximo daquilo que a gente está discutindo, a gente precisa conhecer talvez o que faça sentido na vida dessa pessoa. Então, assim, existem diversas alternativas. A própria espiritualidade também é algo bacana de se explorar. As relações de parentesco e familiares também podem justificar também muitas vezes a qual argumento que você vai utilizar na maneira com que você está convidando ela, talvez até uma alimentação mais com vegetais folhosos, ou até mesmo tentar reduzir um pouquinho esse vinho no final de semana, esse álcool no final de semana, ou talvez de alguma maneira tentar aumentar a frequência semanal na academia, utilizando o que faça sentido na vida dessa pessoa. Porque dentro da mudança comportamental, a gente tem a terapia cognitiva comportamental, que basicamente ela reverbera as ações atribuídas a como age a minha emoção de acordo com o meu pensamento. Então, se essa mulher está envolvida às vezes em pensamentos que são disfuncionais, ela pode estar gerando emoções que na verdade não existem, ou talvez são frutos de um pensamento que talvez foi gerado em função de um gatilho que ela tem uma associação. Ela gerou essa associação em função, às vezes, da culpa, em função, às vezes, do isolamento, do medo de ficar sozinha, ou do medo de não ser cortejada socialmente, ou ser cobrada pela estética dela na família no almoço de domingo, ou não querer ir na praia porque ela não está com um corpo legal, porque ela se sente um pouquinho esteticamente do jeito que ela não gostaria. Então, isso tudo muitas vezes culmina num comportamento de enfrentamento
ou de fuga. E aí a gente tem que identificar, talvez, quando que a mulher chega já com alguns sinais de que ela tá com medo, que ela tá fugindo. E aí entra, na minha opinião, isso é muito importante. A gente não julga, a gente resolve o problema. A gente não julga, a gente resolve o problema. Então, quando você cria uma relação paciente-profissional, o rapport, e esse paciente ele não tem medo de ser honesto com você, ó, doutora, eu realmente, olha, eu comi aquele doce de leite porque eu tava com vontade e tal. Ok, o que que talvez a gente poderia fazer para reduzir essa quantidade? Será que um doce de leite a gente poderia colocar 100 gramas de morango? Vamos picar um morango assim, não tem problema, tá? Mas vamos ajustar, vamos tentar? Vamos. Então, ou seja, você convida e você mostra que tem uma pessoa ética ali que a paciente pode contar com você. Então, isso Um aproxima apoio, né? muito. Um conhecimento científico com acolhimento, né? Perfeito. Exatamente, além de tudo, você falando de acolher essa mulher neste cenário pessoal e familiar, né? A gente está falando aqui até num aspecto mais amplo, né? Dessa mulher em período de perimenopausa, menopausa, são os pensamentos aí arraigados de uma cultura, né? Nós vivemos uma cultura que, Sim. né, que de certa forma amedronta em relação ao processo de envelhecimento. Então, é um certo marco transicional também psicológico da mulher neste momento. Então, os desafios aí são muito maiores também, né? São. Que tem os pensamentos dela, né? Esses pensamentos que às vezes ela já tem, intrusivos ao longo da vida, né? De todo o seu contexto. E tem isso muito que vem da questão das amigas, do que falam, da mídia. Então, vem todo o peso muito maior, né? Mais amplo aí, em cima, né? Dessa mulher que está neste período de transição Realmente um menopausal. pensamento de fechamento de ciclo, do início do envelhecimento, agora é de verdade, né? Agora eu menopausei, agora eu sou oficialmente velha. Então, tudo que vem de crenças em relação a Porque mulher, às vezes, né? Pode terminar. essa pode. mudança. Isso é porque às vezes ela associa muito essa questão da fertilidade com produtividade, né? Num ponto de vista psicológico, assim, por exemplo, que de fato acredito que abale muito, né? Porque a gente vê na nossa prática ambulatorial, né, de consultório, e aí este acolhimento, né? Por isso que eu sempre realmente reitero essa questão do acompanhamento interdisciplinar. Encaminham todo mundo, né, para a questão de psicólogo, educador físico, nutricionista, para realmente ter um resultado mais contundente, né, na melhora da qualidade de vida dela. Perfeito. Em relação a isso, o que eu vejo muito, basicamente, é a intervenção em grupo. Então, eu acho que quando eu identifico muitas vezes que há uma tendência à fuga, ou até mesmo um pensamento catastrófico, não sirvo para isso não, já entreguei, já criei meus filhos, já estão todos. Então, assim, eu falo, não, peraí, você já pensou talvez em ter uma amiga ali do lado? Vamos tentar juntar Sim, talvez um bacana. grupo e vamos avaliar isso? Isso é um poder muito importante. Então, quando a gente trabalha das Pertencimento, associações né? dos pares ou do grupo, isso talvez pode potencializar, porque é uma identificação. Uhum. Então, talvez de uma maneira Ótima geral, vertente. a gente já tira essa questão de solidão ou talvez a sensação de estar sozinha. Uhum. Isso é um Exatamente. excelente fator. Bom. Eu queria fazer uma última pergunta. Quando a gente pensa em alimentação, nutrição, para essa mulher, a gente está pensando em reeducação alimentar e não numa dieta, né? Então, a gente pensa em alguma coisa que seja sustentável no longo prazo. Perfeito. Pensando também que essa mulher ela tem uma tendência a ter resistência à insulina, a poder se tornar diabética por causa do status hormonal e de concentrar gordura abdominal, o docinho, ele pode fazer parte do dia a dia? Em Como que encaixar o momento e docinho? qual a quantidade? Eu Perfeito. digo mesmo porque o doce e mulher, eles têm uma Chocolate. relação É. aí íntima, né? Perfeito. E em qual momento essa mulher pode colocar pontualmente durante a semana esse doce para que ela não tenha episódios, vamos dizer, de compulsão no final de semana ou que ela abuse numa refeição só desse doce? Dá para distribuir? Cabe, Tá. não cabe? Em qual momento? Existem inúmeras estratégias quando o assunto é doce, tá? Mas ó, o primeiro deles. Existem estudos que sugerem que quando você coloca uma fruta mais azedinha, e até mesmo antes desse doce, você sensibiliza as papilas gustativas. E essa sensação de doce depois que você come algo azedinho, ela é amplificada. Então, quando a gente fala assim, quero um docinho, beleza. Quanto
desse doce talvez vai te satisfazer. Ah, eu não consigo comer 2 quadradinhos, não, tem que ser a barra inteira. Então, pera aí, a barra inteira a gente está pensando o quê? No prazer daquilo lá e não na alimentação. Então, a gente está buscando talvez algo que você não está conseguindo de alguma maneira na tua vida, de alguma maneira você está buscando a fuga disso, porque de alguma maneira a gente não está conseguindo resolver esse problema e que passe essa vontade, ou talvez que passe essa tensão. Ponto. Então, esse é um fator que, nesse caso, a gente tenta, de fato, não expor ao agente de alarde e vai, de alguma maneira, tentando identificar as questões que trazem a busca pelo doce para tentar responder isso. Então, de fato, não pode ter em casa, ou talvez realmente não pensa nisso. Pronto. Se nós tivermos já essa possibilidade de negociação, utilizar necessariamente frutas mais azedinhas vale muito a pena. Morango, abacaxi, maracujá, são estratégias que eu acho muito válido e interessante. O amargo também ou Oi? só o azedo? Oi? O amargo O também? amargo também. Igual o O cafezinho, com cafezinho. chocolatinho. Pronto, não vejo problema nenhum. Inclusive, é uma estratégia válida e Mas interessante. é o maracujá junto com o doce? É. Um pouquinho antes. Entendi. Pode ser antes ou Pode ser junto. junto? Pode ser junto, não tem problema nenhum. Porque antes, geralmente. Ah, não, mas aí não tem graça. Não, então É a bota parte que a junto. gente tá mais interessada, né? Como é que faz pra pôr o Perfeito. doce na nossa dieta? Pronto, coloca junto. Esse é o primeiro passo. Então a gente tem outra coisa importante deixe para fazer na hora que você vai comer o doce a preparação dessas frutas. Porque o simples fato de você levantar, lavar, cortar, deixar tudo preparado, já te dá um tempo pra você respirar e às vezes não comer com o olho. Isso é sensacional. E muitas vezes, por incrível que pareça, a mulher fala assim: passou à vontade. Passou à É vontade. a consciência, né? Então a gente tem um Ela cria um mecanismo. ritual, né? Oi? Ela cria um ritualzinho Um ali. ritual. E Exatamente. aí esse ritual dá, né? Válido. Na preparação, ela, né, fica mais reflexiva ali naquele momento. Perfeito. Então, esse é um ponto também válido e interessante. Então, comer mais também frutas de maior teor calórico ajuda muito. A gente sabe que 100 gramas de morango tem 23 quilocalorias. Então, eu posso estar consumindo 300 gramas de morango, que não tem 70 quilocalorias. E até mesmo quando você quer o doce, talvez, é como se tivesse um isopor ali preenchendo o estômago. Você fala assim: nossa, estou empazinado. Essa é uma outra. Então, assim, essa, do ponto de vista desses doces prontos, a gente poderia pensar. Vale a pena também fazer o próprio doce. Eu gosto muito de trabalhar também com abóbora, doce de abóbora. Eu peço para minha paciente fazer a abóbora cozida e aí a gente coloca uma estévia na abóbora com um cravo da Índia. Isso é uma possibilidade também. Algumas adoram. E, evidentemente, você tem ali um componente atribuído ao doçor que pode ser justificado. Outro ponto importante, talvez, é fazer receitinha com whey protein. Não vejo problema nenhum. Até mesmo pegar, por exemplo, a geleia da chia, sabe? Deixar a chia na geladeira, pega o gelzinho da chia e faz como se fosse um patezinho. Não vejo problema nenhum. Acho válido e interessante como uma estratégia também de doce. Mas, aí são muitas, né, as estratégias. Mas respondendo a tua pergunta, não vejo problema nenhum quanto a isso. E se for escolher. Isso, aí é o horário. O horário geralmente tem essa pergunta. Existe um horário do dia que tem um significado? Junto com a alimentação. Total. Geralmente. Não pode comer de barriga vazia. Então, geralmente diz que depois do almoço é que dá vontade do doce. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Principalmente porque se você tiver um aporte maior de salada, você tem fibras. E as fibras reduzem a absorção de glicose e também de ácido graxo. Então pode ser uma excelente estratégia também quando você tem um teor maior de fibras. Caso essa refeição não tenha tantas fibras, tente buscar o horário no qual necessariamente você tem, de alguma maneira, algumas fibras. As proteínas também teriam esse papel das fibras de retardar a absorção do Excelente carboidrato? pergunta. Eu achei que não ia vir essa pergunta aqui, me colocou na sinuca de bico. Mas sim, a saciedade em função da proteína, ela acontece, mas ela é um pouco diferente em relação às fibras, tá? Mas poderia ser sim uma justificativa, mas muitas vezes as pacientes elas falam que não dá uma liga comer às vezes frango e depois comer um docinho. Entendi. Sabe? Parece que de alguma maneira falta algo, sabe? Mas eu acho
perfeito a tua Só colocação. se for como uma sobremesa ali, né? É. Após uma refeição completa Isso, com é porque Exatamente. na verdade a fibra e gente tá falando carne, nesse time proteína, de né? sobremesa mesmo, É. né? Eu tô aqui falando nesse Sim, contexto deste time sim. mesmo de sobremesa. E aí, se a proteína teria a mesma função da fibra também em retardar essa absorção do carboidrato. A saciedade ela é estendida, mas não necessariamente a redução da absorção. O que pode acontecer, talvez, é que na próxima refeição haja uma extensão maior do tempo que você vai ficar sem comer. Sim. E isso em 24 horas é sensacional. Isso é válido. Por mais que não tenha essa alteração na glicemia, ou até mesmo na absorção, eu vou postergar esse tempo maior de saciedade. Em Bacana. 24 horas, se eu postergo esse tempo maior, eu como menos e eu Sim. tenho um déficit calórico. Então pode ser muito válido, interessante. Sim, não vejo problema nenhum e é uma possibilidade. Melhorar a qualidade desse doce, né? Sim, Doce de fruta, melhorar a qualidade desse é. chocolate, evitar as gorduras ruins, Aí a né? gente entra também na vertente de maior quantidade de cacau, né? Só que muitas vezes tem que perguntar para paciente, mas olha, e 70%? Vai, não. Quanto mais branco, melhor. Eu falei, então, peraí, então a gente já tá Aí é um entendendo. quadradinho É. só. Então Não a é gente nem já tá chocolate, entendendo. né? Um quadradinho só. Né? Aí Branco. não, esse quadradinho, nessa história de quadradinho pra mim não vai não. E aí eu prefiro também muitas vezes o doce que não seja sólido, que ele seja em pasta, porque eu consigo colocar mais fruta no meio dele e dar uma diluída melhor. Então isso não Vou nem falar o que eu pensei, na Nutella, né, gente? Nutella é com Nutella de uma vez, né? Nossa. Ou Mas e derrete aí o que tá, chocolate. pensando às vezes em algo de doce, mas vou substituir porque eu não posso do doce. A depender, você até piora. Ah, eu A gente também sabe que uma acho. colher de sopa de pasta de amendoim tem quase Nossa. 200 quilocalorias. E às vezes vai na pasta de amendoim, não sabe, você tá comendo mais que o próprio bombom que você Justamente. comeria. Exatamente. Exatamente. E não mata a vontade do bombom, Não né? mata. E depois vai comer o Exatamente. bombom de qualquer jeito. Fica latente. Fica latente. Então, eu acho que basicamente a gente precisa contextualizar isso. É uma das principais questões atribuídas a isso. E aí vem todo o racional da coisa, mas a gente não pode fazer terrorismo, né? A gente tem que estar próximo da paciente, a gente tem que se sensibilizar e estar sempre aberto a estar discutindo, conversando. Existem algumas profissões que te permitem, às vezes, um pouquinho estar mais tempo do lado do paciente, né? Como o próprio personal trainer, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com meus colegas de profissão, personal trainers, enquanto nutricionista, porque eu tenho esse feedback. Né? Eu tenho esse feedback porque o personal fica do lado, né? Conhece a Praticamente vida do toda, treino né? todo, e às vezes ele consegue extrair às vezes algumas informações e até mesmo para passar para o médico também, que muitas vezes tem. O personal ali é quase um confidente, É. gente. Acho válido. Isso é muito importante também, ele saber o que acontece, Sim. né? Para ele entender, às vezes, tudo e passar para a gente de uma maneira eficiente esses detalhes, né? Porque a vida tá nos detalhes, né? Sim. Então, para Exatamente. muitos, às vezes, uma coisinha que passa despercebido ali é algo que faz uma diferença muito grande no acompanhamento do paciente, né? Nós precisamos encerrar. Jura, já? Juro, uma pena, Foi né? maravilhoso, amei, Foi incrível. ótimo. Nós precisamos marcar outro, Uai, bem então. fácil. Santiago, fácil. aonde as nossas ouvintes podem te encontrar? Os nossos ouvintes no geral, né? Bom, hoje eu trabalho muito com Instagram, né? Também o YouTube e também eu tô no TikTok, tá? Virei TikToker também, tá? Não faço Em dancinha todas não, as mas redes. Santiago Paz, PhD, é o meu @, tá? Vai ser muito legal, fico muito feliz pelo convite. Espero também que Você trabalha mais com cursos hoje, né? Hoje, eu tô escrevendo meu segundo livro agora, né? Uhum. O primeiro foi Personal Trainer Online, como trabalhar com consultorias à distância. Hoje eu tô trabalhando mais online, né? Justamente em função das viagens que eu tenho feito pelo país. Uhum. E tô lançando agora o segundo livro, que é Biomecânica da Mulher, Biomecânica e Dieta da Mulher. Nos Ah, convide para o gente, olha. lançamento. E aí o próximo, eu penso também em entrar nessa vertente um pouco de menopausa, nessas questões Bacana um pouquinho demais. mais fáceis. E eu adorei Muito também, porque bom. aqui eu já peguei vários insights, né? Eu fui pegando várias justificativas, mas hoje eu tô um pouquinho trabalhando mais nessa vertente, indo pro YouTube também, porque eu acredito que o conhecimento liberta, né? O que a gente tá fazendo aqui é Sim. exatamente isso, Exatamente. né? Essa troca. Então, né? a gente tem que ter missão. Uma das minhas missões de vida é justamente dar para as pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive em estudar, talvez alguma coisa que possa melhorar e criar autonomia para que elas de alguma maneira consigam fazer algo que ajudem a ter saúde ou também qualidade de vida, né? Então talvez isso eu tenha como missão e na internet eu chego mais
mais Pra mais pessoas, né? pessoas. Então talvez hoje eu escolha um pouquinho isso por essa questão também. Muito bom, muito obrigada, Ah, eu tá? que Nós agradeço. agradecemos Obrigada. de verdade. Foi ótimo. Obrigado. É estampado em você a alegria, a satisfação, né, do trabalho que você faz, né? Toda essa repercussão. Parabéns mesmo. Obrigado. Quem sei? Eu nem falo, né? Meu amigo aí de É. alguns anos, já tive o privilégio de ser assistida por ele, então só tenho a agradecer, foi ótimo. Eu que Amei. agradeço, Tati. Obrigado. Então, nós vamos encerrar esse episódio. Agradecemos a presença de todos vocês. Vai vir muito mais coisa boa por aí, muitos outros episódios. Não percam. Agradecer também nosso patrocínio, a Farmácia Farmes. Então, fiquem com a gente e nos sigam também nas redes sociais, que a gente está trazendo muita informação de qualidade por lá também. Obrigada.